Olá a todos, bem-vindos. Nós nos encontramos em mais uma semana do nosso projeto que Baruch Hashem, a cada dia que passa, vem alcançando mais e mais pessoas para que elas possam ter uma mensagem atual, uma mensagem bonita e uma mensagem muito verdadeira da nossa Parashá, que entra e deve entrar semana a semana na nossa vida para transformar a gente em pessoas melhores, mais éticas e mais morais. Gostaria de pedir a todos que estão assistindo para que pudessem ajudar com a gente nessa divulgação desse projeto, seja por meio do link que nós enviamos do YouTube, ou curtindo também, obviamente, o canal, ou pelo Facebook, compartilhando essa mensagem, para que a gente possa cada vez mais, com muita ajuda de Akadosh Baruch Hu, chegar cada vez mais longe, longe e longe. Conto com você, tá bom? Então a gente se encontra em Parashiot Matot e Masei. Essa semana vamos ler duas Parashiot, tanto em Israel quanto fora de Israel, que com isso nós iremos terminar o nosso quarto livro, Sefer Bamidbar. Eu ainda me lembro, parece que foi ontem, que nós começamos com um Sefer Bereshit, passamos pela criação do mundo pelos nossos avós, passamos por Sefer Shmot, Sefer Agalut ve'Geulah, o livro da redenção, e o da diáspora. Passamos por Sefer Vaikra, aquele livro que às vezes é difícil, parece técnico, parece que não tem nada pra gente. Chegamos em Bamidbar, os 40 anos do deserto, e agora parece que a gente acabou de entrar em Bamidbar também, e já estamos terminando para começar na semana que vem, Be'ezrat Hashem, Sefer Dvarim, que todo ele conta o último mês da vida do nosso grande líder, de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Então, a gente nessas duas parashiot tem assuntos muito importantes e muito interessantes. E antes eu gostaria de dedicar essa aula que a gente vai fazer para Refuah Shlema, para a cura completa, de Avram Shmuel ben Rosa, de Menachem Mendel ben Laja, de Menachem Mendel ben Yosef Alevi e de Michal Batzara Betor She'ar Cholei Israel. Que Bezrat Hashem, todos os enfermos, todas as pessoas que tenham alguma necessidade de ter um pronto restabelecimento de sua saúde, que possam ter muito em breve, Bezrat Hashem. Então a gente vê que Parashat Matot começa de uma forma aparentemente muito estranha. Por quê? Porque ela começa falando sobre juramentos, sobre Shvuot. Um homem que faz um juramento, ou uma mulher que faz um juramento, se o seu pai pode anular, se o seu marido pode anular. E a gente começa a ver e se pergunta, calma, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo dentro dessa nossa ordem das parashiot, que a Kadosh Baruch Hu está me falando sobre juramento justo agora? Eu estou na porta, toque para entrar na terra de Israel. Eu estou me preparando, eu estou mudando a geração. A gente já falou sobre isso quando aconteceu o pecado de Moshe, das águas amargas que ele bateu na pedra ao invés de falar. A gente está mudando a geração, a gente está transformando essa geração numa geração merecedora de entrar em Eretz Israel. E agora, o que o juramento, a palavra tem a ver com isso? Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, e é muito interessante, na Parashá da semana passada, na Parashá de Pinchas, que nós estudamos também com muita profundidade, trouxemos quem era o verdadeiro líder, por que Pinchas não foi o verdadeiro líder. Espero que você tenha visto, se não, é só olhar no YouTube, no Facebook, na semana passada, que está tudo lá registrado para você, especialmente para você. A gente vê que logo depois do ato de Pinchas, se fala muito naquela parashá, como nós dissemos, do pedido das filhas de Tzlofchad, das 5 filhas de Tzlofchad, que foi uma pessoa que morreu no deserto. Elas vêm até Moshe e elas pedem uma herança na terra de Israel. Depois, a gente vê outros assuntos relacionados. A gente vê, por exemplo, os korbanot das festividades.
E agora o que a gente tem que entender é que no meio disso tudo, a gente na nossa paraxá começa sobre os votos e juramentos, depois a gente vai ter o pedido de Deus para Moshe, para ele vingar o nome de Deus com os Midianim, que foi aquele povo que colocou as mulheres, né? Que Bilam saiu desse povo, obviamente, como nós sabemos, e ele deu o conselho para colocar as mulheres para fazerem atos promíscuos com Am Israel e levar eles a fazer Avodah Zará também. Então a gente vê que logo o que conecta tudo isso... e desculpa, esqueci. E no finalzinho, um pouco no final da nossa paraxá, nós vemos um pedido muito famoso das 2,5 tribos, chegam para Moshe e pedem para que eles querem ficar Me'ever LaYarden. Eles querem ficar no lado do Jordão, eles não querem entrar em Israel. Tem todo um diálogo fortíssimo de Moshe com eles, e falando o que é o principal, o que é o secundário, perguntando se eles gostariam agora de desencorajar o povo. Como assim? A gente está na porta para entrar em Israel, você quer ficar fora? Eles falam, não, a gente vai entrar. Então a gente vê que nisso tudo tem algo que conecta um assunto e o outro. E o nome disso é palavras. Palavras conectam esses assuntos. A força das palavras. E é óbvio o que a gente chama de Koach HaDibur. A força da fala. O poder que a fala tem dentro de uma vida, dentro da sociedade, dentro do mundo físico e também, saibam, também no mundo espiritual. Então, a gente vê que a gente se encontra nesse momento com um conceito que até então a gente não tinha visto. Porque o Rashi, ele explica, a Torá vem falando pra gente sobre o voto, e aí vem 3 palavras muito interessantes, que fala Lo Yachel Devaro. Lo Yachel Devaro, a tradução é, não faça que o seu dibur, que a sua fala, que o que sai da sua boca seja chol, seja profano, seja em vão, seja algo vago. Ok? Então a gente já vai falar sobre o Rashi, mas a gente viu que a gente falou, como nós dissemos, sobre as guerras, sobre a entrada em Israel, na Parashá de Masei, a Parashá que a gente vai ler também logo depois, falaremos sobre as 42 viagens no Midbar, e como nós dissemos agora, parece que Deus ele fala, para. Ta'tzor kan, para por aqui. Por quê? Porque aqui a Kadosh Baruch Hu está falando, agora que vocês estão na porta, eu quero contar para vocês qual é o tafkid, qual é a missão de vocês no mundo. Saibam, Am Israel. Agora, exatamente agora, parece que está tudo desconectado, não está nada desconectado, porque agora eu vou revelar a vocês o objetivo de vocês no mundo. Qual é o objetivo, pessoal? O objetivo de Am Israel no mundo, além de trazer luz, e além de todos os conceitos que nós já escutamos que são verdadeiros, mas a Parashá quer falar para a gente algo, não só para a geração que estava entrando em Israel, mas para você, para mim, para toda a humanidade. Ele está dizendo que o nosso objetivo é vencer, ok? Vencer o mundo através de palavras, não por meio de armas, ou seja, conquistar o mundo al-yedei dibur, através das palavras, através da fala. E nós sabemos que a fala, as palavras, elas constroem mundos, elas constroem uma sociedade, elas constroem relações, seja um relacionamento de amigos, seja um relacionamento entre marido e mulher, seja um relacionamento entre pais e filhos. Se não tem dibur, se não tem fala, nós falamos muito disso em Pesach, quando nós dissemos que Pesach é a boca que fala, essa é a essência de Pesach. A gente falou muito da questão de educação, mas aqui o que a gente está falando é que a palavra, ela é o que faz a ponte
para criar mundo, para criar uma sociedade, para criar amizades, para criar relacionamentos como nós dissemos até agora. Então vem Hashem e fala, agora que vocês estão nesse momento, saiba, a missão de vocês é vencer. Não com guerra, não com armas, e sim com a arma principal que a gente tem ao nosso alcance, dentro de cada um de nós, que é a fala. Que é exatamente a fala. A gente vê que durante todo o Sefer Bamidbar, a questão da fala é muito trazida para a gente. A gente lembra, como nós trouxemos no início em Parashat Hukat, que o Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruch Hu, fala Daber e Masela, fala com a pedra e ele bate na pedra. A gente vê como Hashem ele dá importância para o Dibur, para a fala. A gente vê o que aconteceu também com Miriam, que fala Lashon Hara de Moshe, Alaisha, Kushita Sharlakar, sobre a esposa de Moshe. E o que acontece com ela? Metzorat Kashaleg, fica leprosa como a neve. 7 dias fechada, fora do acampamento, o povo judeu espera por ela. Então a gente vê que Hashem de alguma forma vai preparando o povo para mostrar quem nós somos de verdade. Qual é a nossa essência de uma maneira verdadeira? A nossa essência é vencer com o Dibur. E o Dibur a gente pode falar o que sai da nossa boca, mas a gente tem que entender que principalmente é o que sai através do nosso coração. Eu acredito que todos nós já tenhamos sentido a diferença que tem, por exemplo, quando nós fazemos uma tefilá, quando nós conversamos com Hashem do coração, e quando nós conversamos com Hashem só para sair de obrigação. Quando nós conversamos com Hashem do fundo da nossa alma, e quando nós conversamos com Hashem somente do que está escrito do Sidur. Já é um nível muito bom, mas não há comparação entre uma conversa, um bate-papo, uma ligação local que nós temos com Melech Malchei Melachim, de uma pessoa que faz isso do coração, o dibur dele é outro, do que a pessoa que faz isso só para poder terminar e chegar no Aleinu Leshaber no final da tefilá. Não é verdade? Vocês já devem ter tido essa experiência na vida de vocês. Eu não tenho a menor dúvida. Então vem Hashem e fala, esse é o seu utensílio. Você pensa em guerra, é óbvio que a gente tem que se proteger também militarmente. A gente, Baruch Hashem, aqui em Israel tem uma tzavá muito forte, tem um exército fortíssimo para poder proteger a gente de todos os inimigos. Só que junto com isso, você tem dentro da sua vida, no Yom Yom, Sha'ah Sha'ah, dia a dia, hora a hora, você tem essa possibilidade de falar. De falar de uma forma verdadeira para construir. Mas nós sabemos, como acabamos de falar agora, que a fala também pode ter uma finalidade destrutiva. A gente pode falar de Lashon Hara, a gente pode falar da maledicência de fofocas, onde nós sabemos que quando uma pessoa, o Hafetz Haim escreve isso no seu livro de Lashon Hara, que quando uma pessoa faz Lashon Hara, ela está matando 3 pessoas, não uma morte física, uma morte espiritual. É a pessoa que está falando tem uma morte, a pessoa pela qual se está falando também está morta de alguma forma, e a pessoa que está escutando também. Uma fala sua, 3 mortes espirituais. E aí? Vale a pena? Vale a pena usar algo tão grandioso para algo tão baixo? Para poder ser a pessoa mais popular entre os amigos? Vale a pena? Vamos pensar. Vamos usar o nosso raciocínio para falar o que tem que vir do nosso coração de forma verdadeira, profunda e correta. Então, a gente vê que, além desses 2 exemplos que a gente trouxe, tanto de Moshe quanto de Miriam, a gente sabe o como Hashem ele coloca isso. A gente vê que o mundo foi criado, está escrito no Midrash, Be'asara Ma'amarot, com 10 palavras de Deus que ele criou o mundo. A gente não vai entrar nisso agora. A gente conhece também uma série de Dibrot, os 10 pronunciamentos que Deus ele faz no Har Sinai,
algo que a gente carrega até hoje na nossa vida, um legado gigantesco que a gente tem. E como Hashem chama isso? Ele faz isso através do que? Do dibur. Através da fala. Não através da escrita. Não através do pensamento. Através da fala. É por isso, pessoal, que também tem muitas alahot, muitas leis relacionadas à nossa própria tefilá, à nossa própria reza de todos os dias, que tem pergunta se uma pessoa que ela apenas leu o que está no Sidur e ela não tirou com a sua boca, ela não proferiu as palavras, se ela sai da obrigação ou não. Por exemplo, o Shema Israel. O Shema Israel, a melhor mitzvah, a melhor maneira de cumprir a mitzvah da Torá, de fazer o Shema Israel, tanto de manhã quanto à noite, é quando a pessoa ela possa escutar o que está saindo da sua boca. É claro que se você está, por exemplo, num Beit HaKnesset, na sinagoga, você não pode falar alto para atrapalhar as pessoas. Mas por quê? Por que eu tenho que escutar o que está saindo da minha boca? Porque isso que é importante. Porque esse dibur, essa fala do Shema Israel ou da sua midá também é muito importante. A pessoa tentar escutar o que está saindo da boca dela. É isso que vai construir o seu mundo físico, o mundo físico de Am Israel, o mundo físico da humanidade, mas isso também constrói mundos espirituais. Sem dúvida alguma, isso constrói mundos espirituais com a sua fala, com a sua palavra, com o seu Shema Israel, com a sua Midá. Exatamente. É isso que a Kadosh Baruch Hu quer mostrar pra gente nesse início dessa nossa parashá. Nós começamos a falar do Rashi e eu não trouxe a explicação dele, eu vou trazer agora, porque o Rashi aqui, ele traz um novo conceito pra gente sobre o dibur, sobre a fala. Por quê? Porque o Rashi fala, o que é isso que lo yachel devarot? Nós dissemos que você tem que tomar cuidado com o seu dibur. Vem o Rashi e fala, lo yease devarim chulin. O Rashi famosíssimo que diz, não faça as suas palavras, não faça os seus ditos chol, como algo profano, como algo comum. E aí eu pergunto a vocês, vamos parar para pensar, pessoal. Quando a gente fala sobre o Shabat, na verdade, o Shabat a gente sabe, é algo sagrado, é um presente toda semana que a gente recebe de Hashem. Quando uma pessoa, Deus me livre, descumpre o Shabat, nós falamos Hilul Shabat. O que é Hilul Shabat? Profanar o dia do Shabat. É você pegar algo que é muito sagrado e você não utilizar isso que é sagrado para a finalidade pela qual ele veio ao mundo. O que o Rashi está falando é exatamente, meus queridos e minhas queridas, escutem, que as palavras elas são kdoshot. As palavras têm santidade, sim tem santidade. A pergunta é se você vai profaná-las ou não. A pergunta é como você vai usar essas palavras dentro da sua vida. Para poder construir ou para destruir. Você vai, em todo momento, pessoal, que a gente usa as nossas palavras para coisas negativas, a gente está fazendo hilul, a gente está profanando algo sagrado que a Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós. Para cada momento da nossa vida. É um cuidado gigante que a gente tem que ter. O mundo, a sociedade mostram pra gente aqui, fala o que você quiser. É verdade que Baruch Hashem, nós vivemos numa sociedade que tem o que a gente chama de Chofesh Bitui, liberdade de expressão. Se expressa como você quiser. Isso é verdade. A gente não está, apesar de que alguns países ainda vivem dentro dessa ideia de que você não pode falar, você não tem liberdade de expressão, mas mesmo quando você tem essa liberdade, Baruch Hashem, nós temos essa liberdade, toma cuidado. Toma cuidado para não transformar algo sagrado em algo profano na sua vida. Rabbi Chaim Vital foi o maior aluno do Arizal. Ok? Grande Arizal que viveu em Tzfat, toda a Kabbalah, tudo que a gente tem hoje foi revelado mais uma vez por ele. O Rabbi Chaim Vital, ele fala uma frase muito forte. Ele fala o seguinte, está escrito que Chol ayotze mipi ya'aseh, ou seja, que tudo que vai sair da boca da pessoa, ela tem que fazer. É o juramento que ela tem.
Fala o Rabi Chaim Vital, por quê? Lefi shekol hayotze mipiv shel adam, porque tudo que sai da boca do ser humano, da pessoa, ya'aser roshem lemala, olha o que nós falamos, vai fazer um barulho, vai mudar, vai movimentar lá lemala, em cima. Por quê? Im tov orá. Tanto se aquilo é para o bem ou para o mal, ou seja, o seu dibur, pessoal, acreditem nisso. Acreditem nisso, a sua palavra, a sua fala, a maneira de você, de o que vai sair da sua boca, muda o mundo espiritual também. Muda o mundo espiritual, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, quando a gente vai dar algum exemplo de algo na nossa vida, o ideal, se é alguma coisa ruim, a gente não deve falar ou usar pessoas que a gente conhece. A gente normalmente fala ploni ve almoni, fulano e ciclano. Por quê? Porque por mais que é óbvio que você não está querendo aquilo, você não está desejando nada de mal para a pessoa, mas só a sua fala, só o que vai sair da sua boca sagrada, pode mudar alguma coisa lá em cima. Gam letov ve gam lerá. Para o bem, ou chas v'shalom ao contrário. Esse é o Rabi Chaim Vital. Quem consegue discutir com ele? Quem consegue falar, não é bem... É exatamente assim, pessoal. Então, olhem vocês o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida. Interessante que se a gente está falando de palavras, como as palavras podem mudar, a gente vê também que as palavras, elas mudam situações, elas mudam o status de uma pessoa. Olha que interessante. Quando uma pessoa, Bezrat Hashem, vai casar e vai estar debaixo de uma rupá, de uma forma ksherá, de uma forma correta, um dos momentos que a esposa, ela se torna esposa do marido, é quando a mulher se torna esposa do marido, é quando o marido, ele tira o anel, ele coloca o anel aonde? No dedo da esposa. E o marido, ele precisa dizer uma frase. Que Be'etzem, o que ele fala nessa frase, pessoal? É lindo. Ele fala, Arei at mekudeshet li betaba'at zo keda Moshe ve Israel. Você está sendo santificada para mim através desse anel, de acordo com a lei de Moshe e de Israel. Ele coloca e todo mundo fala mekudeshet, ela está santificada. Então vocês veem que há 10 segundos atrás ela não era esposa dele, ela era noiva dele, e agora ela tem um novo status. A palavra, ela tem o poder de criar novas realidades, de transformar o status de uma pessoa, como a gente viu nesse caso do matrimônio, que é um caso tão bonito, tão emocionante. A gente está nas 3 semanas e agora a gente vai ficar um pouco sem a ideia de casamento, e a gente também com questão toda de corona, muitos casamentos foram adiados, não tem acontecido, mas a gente em breve, Bezrat Hashem, vai voltar a ouvir, né? Kol sasson ve kol simcha, kol chatan ve kol kala, a voz do regozijo, a voz do noivo, da noiva, Be'arei Yehudá, Berchutzot Yerushalayim, nas cidades de Yehudá e também em Yerushalayim, Bezrat Hashem. Para a gente já se encaminhar para o nosso final, eu queria trazer para vocês algo também muito forte, que o Sfat Emet, ele fala sobre essa ideia de palavras. Ok? O Sfat Emet, pessoal, ele fala o seguinte. Ele tenta explicar por que Moshe agora falou sobre juramentos, como foi a pergunta que a gente começou lá atrás. Fala o seguinte, o Sfat Emet, pessoal. Natan laem Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, deu para eles, Moshe Rabbeinu, para Shazó Besof 40 Shana. No final dos 40 anos, Shezahu, olha a palavra que o Sfat Emet usa, que eles tiveram o mérito, Lekoach hapeh bishlemut, porque aqui eles chegaram no poder da força na sua plenitude. Ok? E ele fala, Vezeh tachlita adam. Esse é o objetivo da pessoa. Baseado, lembra o que a gente falou atrás? Lembra que a gente falou do objetivo que a Kadosh Baruch Hu quer mostrar? Vem Sfat Emet, ele fala exatamente isso. Letaken koach hapeh. O seu objetivo é consertar a força da sua boca. Veaz, e então, yesh beyado koach hacherut. Você tem na sua mão a força da liberdade
Liot noshea ba'et tzara. Para você ser salvo no momento chas v'shalom de sofrimento. Vem os Tzfatemet e fala, meus queridos, a vida do ser humano é para letaken koach hapeh. Am Israel, quando chega na plenitude desse reparo da boca, agora é o momento de Moshe falar, tomem essa paraxá. Olhem essa paraxá de shvuot, de juramentos para cada pessoa. Como é importante, como a gente tem que levar isso para a nossa vida, como a gente todos os dias tem que trabalhar o poder da nossa força, o poder da nossa palavra e saber que nós temos essa condição. Não é algo bashamayim, não está nos céus, não está no mar, não está longe. Beficha ubilvavecha la'asot. Está na nossa boca e no nosso coração para poder fazer. Essa é a mensagem que a gente tem que levar para a nossa vida. É difícil, é um trabalho, por isso que se chama Avodat Hashem. É um trabalho, é verdade, mas é um trabalho que só traz benefícios para cada um de nós. É um trabalho que só traz coisas boas e boas notícias para cada um de nós. Você é outra pessoa quando você fala, e essa sua palavra, você usa a santidade da palavra para poder formar, para poder construir, para poder fazer pontes, e não ao contrário. Não para destruir, não para tirar uma pessoa do mundo, não para denegrir uma pessoa ou para amaldiçoar uma pessoa e falar um monte de coisas que machucam e que doem, e que essa pessoa ela vai guardar isso, infelizmente, por muito tempo. Essa é a nossa função. Isso é o que a Torá ela quer ensinar pra gente. Tomem cuidado. Por mais que é difícil, por mais que muitas vezes pareça que você não vai conseguir, e você tenta, e de repente você vai cair, calma! Você caiu, calma! Não está nada perdido, volta! Porque o Rabbi Chaim Vital falou, a sua palavra muda tudo. Muda decreto. A sua palavra muda, Deus me livre, coisas ruins que podem vir para você, para Am Israel. Por quê? Porque suas palavras, elas, quando saem do seu coração, elas vão fazer muito barulho lá em cima. Vão fazer barulho. E para terminar, quero compartilhar com vocês algo que está no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. No primeiro capítulo, no finalzinho do primeiro capítulo, na Mishnah 17 Yud Zayin, nós vemos algo incrível de um homem chamado Shimon, que na verdade é o famoso Rabban Shimon ben Gamliel, filho de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era o neto de Hillel Azaken, o nosso grande Hillel, que a gente fala tanto sobre ele. E ele fala algo fora do normal, e com isso a gente vai terminar, que eu acho que é a finalização de tudo que a gente começou, dessa nossa jornada que a gente começou. Shimon beno Omer, Kol yamai gadalti ben hachachamim. Todos os dias eu vivi com sábios. Eu estive do lado deles, dia e noite, o tempo todo. E aí você vai falar, então tá, ótimo que você teve com eles. O que você aprendeu de bom? Aprendi como ser um Talmid Chacham, aprendi como eu tenho que cumprir Shabbat e fazer isso. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, pessoal, nada disso. Velo matzati laguf tov mistika. E o melhor remédio que eu encontrei para uma pessoa é o silêncio. O melhor que pode acontecer com uma pessoa, eu cresci dentro dos Chachamim, mas a pessoa tem que saber o momento que ela tem que falar, que ela tem que livnot, mas se for para destruir, o melhor remédio que você tem na vida é o silêncio. Velo midrash ikar el ma'aseh, ele fala que o estudo não é o principal, e sim a prática, ou seja, você tem que estudar, mas aplicar esse estudo na prática, e ele termina e fala, vekol marbe dvarim, quem fala muito, mevichet. No final das contas, vai acabar trazendo um pecado, vai acabar trazendo algo negativo. Então a gente vê, esse é o legado que Rabban Shimon ben Gamliel resolve deixar pra gente. Ele podia falar sobre tudo. Imagine quanta Torá esse homem estudou. Imagine quanta Torá ele presenciou na vida dele. Filho de Rabban Gamliel.
Rabban Shimon ben Gamliel foi um dos 10 mártires que foi assassinado pelos romanos, que a gente lê ele sobre na Musaf de Yom Kippur. Olha o nível desse homem, ele podia falar sobre tudo. E o que ele fala? Que o melhor remédio para o corpo é ficar quieto no momento que tem que ficar quieto, e no momento de falar, lo yachel devaru. Não pega a santidade dessas palavras e transforma elas em coisas profanas, em coisas mundanas, em coisas que vão destruir uma pessoa, uma relação e, obviamente, também uma vida. Que possamos aprender, pessoal, de tudo que a gente falou. Rabbi Chaim Vital, Sfat Emet, que a gente está aqui para poder vencer com a nossa palavra. Vencer com o utensílio mais precioso que a gente tem, que é tirar do nosso coração a palavra para que ela possa construir e construir. Shabbat Shalom Umevorach.